O fim de tarde era frio e o céu de Curitiba tingia-se de chumbo. Helena caminhava pelas calçadas úmidas do centro da cidade, com os ombros levemente curvados e os cabelos castanhos presos num coque apressado. Não imaginava que naquela tarde fria, sua vida daria uma reviravolta. Você quer saber o que Helena irá descobrir a seguir? Então já se inscreve no canal e curta o vídeo para nos ajudar a criar lindas histórias para você. Agora continue com esta história que vai mudar a vida de Helena. Naquela tarde, Helena vestia seu jaleco branco sobre uma blusa de lã cinza, a roupa de sempre, o uniforme da escola. Saíra mais cedo da escola naquela sexta-feira. Uma mãe havia buscado o filho antes do horário e, como a última aula fora cancelada, ela decidiu fazer algo especial: surpreender Tiago com um presente. Fazia tempo que não tinha um momento a dois. Há semanas ele evitava toques, comentários carinhosos, até o bom dia era murcho. Helena tentava não levar para o lado pessoal, mas era impossível ignorar os olhares críticos dele diante do seu corpo. Você não percebe como está enorme? Vai esperar ficar obesa para fazer algo? Aquelas palavras ditas dias antes ainda ecoavam. Ela tentava justificar com o diagnóstico de hipotireoidismo, mas Tiago sempre rebatia com frases cortantes. Desculpa de quem se acomodou. Mesmo assim, ela queria reacender algo entre eles. Escolheu uma gravata azul marinho com listras brancas, igual àquela que ele usava no dia do casamento deles. A vendedora sorriu ao embalar o presente. Helena saiu da loja com o coração apertado, mas esperançoso. A clínica odontológica do marido ficava a poucos quarteirões dali. Era um sobrado elegante de fachada clara e vidros espelhados. Helena subiu os degraus com passos hesitantes, sentindo o frio percorrer suas costas. O letreiro eletrônico já estava desligado. O silêncio do prédio contrastava com a movimentação que costumava haver no local. Ela estranhou. Empurrou a porta de vidro que estava destrancada e entrou. Tiago! Chamou, mas não teve resposta. O saguão estava vazio. A recepcionista, aparentemente, já tinha ido embora. Helena subiu as escadas, guiada pela luz fraca dos corredores e pelo som abafado de risos vindos da sala de atendimento. O riso feminino era leve, familiar. O coração dela bateu mais forte. Continuou. Ao se aproximar da porta entreaberta, parou. O que viu a paralisou. Tiago, de jaleco entreaberto, estava de costas, segurando pela cintura uma mulher de cabelos ruivos e pele jovem, e a beijava com intensidade. A mulher se virou e, para a surpresa de Helena, era Rose, sua prima, a mesma que acolhera com carinho meses antes, a quem emprestara o lar, o quarto de hóspedes, a confiança. Helena deixou cair o pacote com a gravata. O barulho seco no chão fez os dois se virarem. Tiago arregalou os olhos, empalideceu. O tempo pareceu parar. O mundo de Helena se partiu em estilhaços. O seu marido, o homem que ela dedicou anos da sua vida, estava atraindo com Rose, a prima do interior que ela deu moradia, para ajudá-la nos primeiros meses de faculdade em uma nova cidade. Como vocês tiveram coragem? Perguntou Helena decepcionada. Não era para você ter descoberto deste jeito? Falou Tiago assustado. Nós iríamos te contar. Rose recuou, puxando o jaleco. O silêncio foi preenchido pela revelação de Rose. Estamos há 6 meses tentando te falar a verdade, mas ficamos com pena de você. Tiago disse com frieza. Não é culpa dela. A gente se aproximou porque você já não é mais a mesma. Você se deixou levar pela doença, pela preguiça. Ficou relaxada, engordou e nada fica bom em você. As palavras, cortantes como navalhas, doíam no peito. Helena sentia o rosto quente de vergonha, mas o corpo inteiro frio de incredulidade. Tiago tentou falar, mas Helena já recuava, com as lágrimas brotando sem aviso. Saiu correndo pelos corredores. As ruas pareciam distorcidas sob seus olhos molhados. O céu, agora escuro, chorava junto. Chegando em casa, abriu o portão com mãos trêmulas. Entrou em casa como uma tempestade. Subiu as escadas, abriu o guarda-roupa e começou a arrancar com raiva todas as roupas dele. Depois foi ao quarto de hóspedes e arrancou todas as roupas de Rose do armário.
Em silêncio, jogou tudo na garagem. Sapatos, ternos, perfumes, até a escova de dentes. Voltou para dentro e trancou a porta. Pela primeira vez em 15 anos, ela demonstrou tanta raiva. Agora, com 35 anos, ela estava sozinha. O sábado amanheceu com um céu turvo e uma casa em silêncio absoluto. Helena passou a noite sentada no sofá, envolta numa manta grossa, abraçando os próprios joelhos. A televisão estava ligada no volume mínimo, mas ela não assistia a nada. As imagens passavam como um borrão, enquanto sua mente revisitava, em looping, a cena da tarde anterior. O beijo, o olhar de surpresa de Tiago, o rosto de Rose manchado de batom. Era difícil entender como tudo aquilo era real. 6 meses, ela murmurava, lembrando e encarando o vazio. Passou o fim de semana, pensando de como tinha sido ingênua. Deveria ter ouvido os conselhos da amiga Márcia. Você vai ter coragem de colocar na sua casa uma moça solteira, morando com você e o seu marido? Mas Helena nunca viu maldade. A prima Rose era uma moça de apenas 24 anos, criada no interior, recém-chegada na cidade. Ela só queria ajudar a prima, que a princípio era uma ótima companhia. Mas, com o passar dos meses, se tornou distante e fria. Não poderia imaginar que 6 meses depois descobriria a traição entre os dois. Começou a lembrar dos sinais. Das vezes que via os dois cochichando na cozinha e disfarçavam quando ela chegava. Daquela tarde que saíram juntos para ir ao mercado e demoraram quase 2 horas para voltar. Nos últimos meses, Tiago estava mais distante, mais rude. Ficava o tempo todo, lembrando de como ela estava acima do peso. Falava antes de sair de casa. Vê se vai dar uma corrida para emagrecer. Teve uma noite que ele mandou Helena tirar o vestido porque estava apertado demais e mostrando as gordurinhas. Enquanto isso, a prima Rose dava risadinhas. Helena se afundou no choro e nas lembranças tristes. Na segunda-feira, não conseguiu ir trabalhar. Pediu dispensa de 1 semana e ficou em casa. Naquela mesma manhã, o telefone tocou. Era o advogado de Tiago, comunicando que o processo de separação seria iniciado e que, para agilizar, ele enviaria os documentos com as informações da partilha. Helena, atônita, respondeu com um sim abafado. 1 hora depois, o e-mail chegou. Ao abrir, seus olhos travaram na primeira linha do anexo. Imóvel situado à Rua Conselheiro Araújo, no 342. Registro em nome de Iracema Lemos, mãe de Tiago. O chão pareceu se abrir. A casa onde ela viveu por 15 anos, onde montou cada detalhe com amor, desde as cortinas da cozinha até o papel de parede do quarto, não era sua. Nem o carro, nem o consultório que ajudou a reformar. Nada era seu. Helena sentiu um nó subir pela garganta. Aquilo era mais do que uma traição. Era um desmonte, um esvaziamento completo da sua história. Sentia-se ridícula por ter confiado cegamente, por ter assinado sem ler, por ter acreditado que amor e casamento bastavam. No mesmo dia chegou uma mensagem de Tiago. Você tem 5 dias para arrumar suas coisas e sair da casa. Helena, agora sem casa e com o coração estilhaçado, precisava juntar os pedaços e recomeçar a viver. Na terça-feira, ela aceitou o convite da amiga Márcia, colega de escola, para tentar respirar novos ares. Foram jantar no restaurante favorito de Helena, um bistrô tranquilo no Batel, onde costumava ir com Tiago nos bons tempos. Márcia insistira, tentando distraí-la. Você precisa ver gente e comer algo bom. Helena aceitou, embora hesitante. Vestiu um casaco bege que disfarçava o inchaço nos braços, calça jeans escura e sapatilhas pretas. Prendeu os cabelos num coque solto e passou um leve batom rosado, tentando parecer viva. Ao entrarem no restaurante, a iluminação suave e o cheiro de alecrim com manteiga aqueceram seus sentidos. Sentaram-se perto da janela e, por alguns minutos, Helena esqueceu a angústia, permitindo-se sorrir ao ouvir as histórias dos alunos contadas por Márcia. O garçom trouxe a taça de vinho branco. Estava tudo calmo, até que o som de uma gargalhada familiar cortou o ar como uma lâmina. Helena congelou. Reconheceria aquela risada em qualquer lugar. Virou lentamente o rosto.
2 mesas à frente, sentados em frente à porta, estavam Tiago e Rose. Ele usava a camisa azul que Helena comprara em um aniversário passado. Ela, um vestido preto colado ao corpo e botas de salto alto. Rose passava a mão pelos cabelos ruivos, enquanto ria de algo que Tiago dissera. Os dois pareciam à vontade, íntimos, como se nunca tivessem escondido nada, como se Helena fosse a ex-mulher amarga a que ficou para trás. Tiago a viu e sorriu. Não um sorriso de surpresa ou arrependimento, mas um sorriso presunçoso, quase debochado. Levantou a taça em um brinde silencioso. Rose virou o rosto e fingiu não notar. Helena sentiu o sangue recuar. Suas mãos tremeram. O garçom se aproximou para anotar o pedido, mas ela não conseguia responder. Márcia apertou sua mão sob a mesa. "Vamos embora?" perguntou. Mas Helena não respondeu. Ela não choraria ali. Tentando manter a dignidade, Helena respirou fundo, ergueu o queixo e encarou os dois por um instante. Depois virou o olhar para Márcia e disse com firmeza: "Vou terminar esse vinho. E amanhã vou ao cartório." Márcia estranhou. "Cartório?" Helena assentiu. "Vou assinar a separação. Quero resolver logo isso." Márcia olhou surpresa e continuou ouvindo o plano de Helena. "Estou pensando em me mudar o mais breve possível. Eu vi uma vaga de emprego fora da cidade. Parece promissora." Não contou muitos detalhes, mas dentro de si, algo havia se decidido. Não ficaria mais naquela cidade, onde já não era bem-vinda. Não suportaria ser humilhada em cada esquina, cada restaurante, cada encontro familiar. À noite, ao chegar em casa, abriu o laptop. O anúncio estava lá. Procura-se psicopedagoga com experiência em crianças com autismo. Moradia incluída. Balneário Camboriú. Era a 3ª vez que ela lia aquele anúncio desde domingo. Dessa vez, clicou em enviar currículo. O coração batia forte. Era isso. Se fosse aceita, ela partiria e começaria a viver em uma nova cidade. No dia seguinte, ela recebeu uma ligação. Foi selecionada para uma entrevista online com a governanta da casa. Dona Maria, uma senhora séria, porém educada e gentil. Helena atendia todos os requisitos. Algumas horas após a entrevista online, Helena recebeu a confirmação. Tinha passado para a próxima etapa, a entrevista presencial em Balneário Camboriú. Com a alma mais aliviada, Helena subiu para o quarto. Tirou do armário uma mala média, a mesma que usara na lua de mel em Gramado. Tirou os poucos pertences que sabia serem seus. Algumas roupas, uma caixa com certificados da escola, a pasta com os documentos da faculdade e do mestrado. Separou também os exames que confirmavam o hipotireoidismo. Não por apego, mas porque queria continuar o tratamento na nova cidade. Ela, por fim, encarou o espelho. Estava com olheiras, a pele pálida, os olhos fundos. Mas havia algo novo ali. Uma raiva silenciosa. Um desejo de sair, de não se submeter mais. Pela primeira vez em muito tempo, ela não queria agradar ninguém. Não queria merecer o amor de Tiago. Queria simplesmente recuperar a si mesma. O céu azul de Balneário Camboriú contrastava com o clima fechado que Helena carregava por dentro. Ao descer do ônibus executivo que a trouxera de Curitiba, sentiu o vento do mar soprar com força, bagunçando seus cabelos soltos. Estava vestida com uma camisa branca, calça de linho bege e tênis discretos. Na mão, carregava uma bolsa de couro clara e nos olhos o misto de medo e esperança. Pegou um táxi e entregou o endereço que recebera por e-mail. O motorista arqueou as sobrancelhas, surpreso. "Vai pro estaleirinho, só tem mansão lá." Ela apenas assentiu. Enquanto o carro subia pelas ruas sinuosas e arborizadas, Helena observava as casas com grades modernas, os muros altos e os jardins bem cuidados, até que o veículo parou diante de um portão de ferro preto, onde uma placa discreta dizia Residência Albuquerque. Helena engoliu em seco. Era ali. A governanta a recebeu com um sorriso gentil. Dona Maria, ao seu dispor. O Sr. André está finalizando uma reunião. Mas ele pediu para a senhora conhecer o menino primeiro.
está no jardim. Helena atravessou o amplo saguão da casa, de piso de mármore branco e janelas envidraçadas. A casa era silenciosa, cheirava a lavanda e madeira encerada. No fundo avistou o gramado que se estendia até o muro coberto de trepadeiras. Ali, sentado sob a sombra de um coqueiro, estava Pedro, um menino de 7 anos, cabelos castanhos bem cortados, magro, vestindo uma camiseta azul e bermuda. Ele brincava com pequenos pedacinhos de madeira, alheio à presença de Helena. Ela se aproximou devagar, sentou no chão a certa distância. "Oi, Pedro, eu sou a Helena." Nenhuma resposta. O menino sequer levantou os olhos. Continuou organizando os pedaços de madeira em linha reta, como se construísse uma estrada invisível. Helena permaneceu ali, respeitando o silêncio. Observou os movimentos repetitivos, a precisão, o cuidado com os detalhes. Após alguns minutos, tirou da bolsa um pequeno carrinho de madeira que costumava usar em terapias. Colocou no chão suavemente, na extremidade da linha feita por Pedro. Ele parou. Olhou para o carrinho. Depois para ela. Seus olhos eram grandes e castanhos, fundos, quase tristes. Não disse nada, mas não a afastou. Helena sentiu uma onda quente de emoção subir pelo peito. Não era um sim, mas também não era um não. Era uma abertura, um começo. Ficaram em silêncio por longos minutos, os dois. Apenas o barulho do mar ao longe e o vento balançando as folhas das árvores os cercavam. Pedro, por fim, moveu o carrinho sobre a linha de madeira, empurrando-o devagar. Helena sorriu. Era o suficiente. André Albuquerque observava a cena do alto da varanda envidraçada. De braços cruzados, camisa social azul clara, calça de alfaiataria cinza e sapatos pretos impecavelmente engraxados, ele parecia uma pintura estática. Seus olhos, castanhos como os de Pedro, mas com um traço endurecido pelos anos, estavam fixos naquela mulher sentada na grama do jardim. Uma desconhecida, curiosamente paciente. Ela não tentava forçar a aproximação. Não falava alto, não estendia os braços, apenas estava ali, respeitosa, atenta. Quando Pedro empurrou o carrinho pela linha de madeira, André sentiu um peso conhecido dentro do peito. O filho não aceitava contato com ninguém além de Dona Maria. Nem mesmo ele conseguia arrancar uma reação tão simples. O silêncio de Pedro sempre lhe pareceu intransponível. Mas agora, ali estava uma pequena fissura. Helena se levantou e olhou em sua direção. Os olhares se cruzaram. Ele não sorriu, nem ela. Mas havia algo não dito naquele instante. Alguns minutos depois, Helena foi chamada. A mansão por dentro era tão refinada quanto imponente. Tapetes orientais, móveis de madeira maciça, quadros discretos, um piano no canto da sala. Os dois se encontraram no escritório. "Senhor Albuquerque, muito prazer." Helena estendeu a mão com firmeza. Ele hesitou um segundo antes de apertá-la. "André, por favor, formalidades não são necessárias aqui." A voz dele era grave, controlada, quase fria. Helena percebeu que ele era um homem sério, entre 45 e 48 anos, alto, cabelos na maioria grisalhos, porte atlético. Helena se sentou com postura elegante, mas o coração acelerado. André cruzou as pernas e a estudou como se estivesse diante de um enigma. Observou os olhos dela. Eram verdes, afetuosos, pele clara e cabelos longos castanho claro. André achou Helena bonita. Seu currículo é impressionante. Especialista em educação inclusiva, com formação complementar em transtornos do espectro autista. Mas eu preciso de mais do que técnica, senhora Helena. Preciso de alguém que entenda meu filho. Helena manteve o olhar firme. Eu não vim aqui por um título, senhor André. Eu vim porque acredito que crianças como Pedro não precisam apenas de técnica. Elas precisam de vínculo, de paciência e de verdade. Pela primeira vez ele pareceu levemente desconcertado. Dona Maria observava tudo com um sorriso discreto. Ela conhecia André desde que ele era menino. Sabia ler os sinais. Viu como ele evitava encarar Helena diretamente por muito tempo. Viu o modo como seus dedos tamborilavam sobre o braço do sofá. Um sinal claro de que ele estava impactado. Helena, por sua vez,
Não tentava impressionar. Estava sóbria, centrada, levemente cansada, mas ainda assim havia uma aura nela, algo suave e forte ao mesmo tempo. "Você pode começar quando?" perguntou André de forma direta. Helena não hesitou. "Posso começar amanhã. Vou pedir para minha amiga enviar-me nas malas de Curitiba." Ele assentiu com a cabeça, mas sua expressão permanecia indecifrável. Quando ela saiu da sala, guiada por Dona Maria até um dos quartos de funcionários, André permaneceu ali, encarando o vazio por longos segundos. Havia algo naquela mulher que o desconcertava. Não era só profissionalismo, era humanidade. E isso o assustava mais do que gostaria de admitir. O sol ainda não havia rompido o nevoeiro da manhã quando Helena despertou. O quarto era espaçoso, com vista para árvores. A cama era confortável, os lençóis perfumados, mas seu sono fora agitado. Ainda não se sentia inteiramente segura. Levantou-se, calçou os chinelos e abriu a janela. O ar fresco lhe trouxe uma sensação estranha de recomeço. Caminhou até o banheiro, lavou o rosto e se arrumou. Ao chegar na sala, escutou algo. Parou. Da escada vinha o som baixo de uma conversa tensa. Reconheceu a voz de André. Estava falando no telefone, irritado com alguém. "Entenda, Suelen, não posso te receber na minha casa. Pedro está muito agitado nos últimos dias." Helena voltou para o quarto discretamente, tentando não fazer barulho. Na cozinha, Dona Maria preparava ao lado da empregada café e frutas. "Dormiu bem, querida?" Helena forçou um sorriso. "Mais ou menos. A casa é muito silenciosa." A senhora assentiu, como quem compreendia o duplo sentido da frase. O ambiente, embora luxuoso, era carregado de algo contido, palavras não ditas, dores represadas. Helena pegou uma caneca e se serviu de café. Pedro ainda não havia descido. "Ele costuma acordar mais tarde?" perguntou. "Depende do dia. Às vezes acorda de madrugada e passa a manhã exausto. Tem noites que só dorme se André cantar para ele." Helena franziu a testa. Não imaginava André cantando. Parecia uma cena impossível. Mas aquilo despertava ainda mais seu interesse por esse homem aparentemente frio e tão fechado. Antes que pudesse perguntar mais, ouviu passos firmes. André entrou na cozinha, vestido com camiseta preta e calça jeans escura. Estava visivelmente irritado, mas ao vê-la suavizou o semblante. "Bom dia, espero que esteja à vontade." Ela respondeu com educação, observando que os olhos dele pareciam mais escuros naquela manhã. "Está tudo bem?" arriscou perguntar. Ele hesitou por um segundo. "Sempre está", falou ele em tom seco e firme. Antes que a conversa continuasse, Pedro surgiu no corredor de pijama azul, abraçando um urso branco. Parou na porta, olhou para Helena e depois para o pai. Aproximou-se devagar, como se testasse o terreno. Helena ajoelhou-se e estendeu a mão. Pedro não a pegou, mas deu 2 passos à frente, permitindo que ela se aproximasse. André observava em silêncio, com os braços cruzados, mas os olhos atentos. Helena sentiu o peso daquele olhar. O pai, o protetor, o homem marcado. Quando Pedro finalmente deixou que ela o conduzisse até a mesa, Helena sabia, estava começando a entrar naquele mundo. Pedro e André tomaram café juntos e Helena ajudava o menino que não gostava de comer. Como era o seu primeiro dia, ela preferiu ficar um pouco mais distante para observar o que Pedro fazia. Após o café, André saiu para trabalhar. Ele era um homem muito ocupado, que passava a maior parte do dia fora de casa. Um empresário de sucesso, dono de uma rede de hotéis de luxo em Santa Catarina. O jardim da casa era amplo, cercado por samambaias e pequenas flores amarelas que cresciam sob a sombra das palmeiras. Pedro caminhava descalço sobre a grama, arrastando um caminhãozinho de plástico vermelho. Helena o observava de perto, sentada no degrau, respeitando o espaço entre eles. Vez ou outra ele olhava para trás, como se conferisse se ela ainda estava ali. Não sorriu, mas não recuou. Era um avanço. Dona Maria assistia à cena da varanda com os olhos marejados. "Ele precisa de alguém que o veja, e não apenas que o entenda", havia dito mais cedo. Helena levava aquilo a sério. Estava disposta a enxergar Pedro, com todas as suas cores e silêncios. No final da tarde,
Pedro estava brincando com blocos coloridos no tapete da sala. O menino olhou para ela e, pela primeira vez, sorriu. Um sorriso tímido, mas sincero. Helena se aproximou devagar e sentou-se no chão, sem dizer nada. Pedro empurrou um dos blocos em sua direção. Ela o pegou e encaixou com outro. Ele observou a construção se formando entre eles, como se cada peça fosse uma ponte entre dois mundos. "Quer me ajudar a fazer uma torre bem alta?" perguntou ela com um tom leve. Pedro assentiu e em poucos minutos estavam completamente envolvidos na brincadeira. Helena falava pouco, mas sempre com suavidade. A cada nova peça colocada, Pedro olhava para ela com mais segurança. Em certo momento, estendeu a mão para tocar o colar que ela usava. Uma pedra azul presa a uma corrente fina. "É bonita", disse com a voz baixa. Helena engoliu em seco, surpresa com as palavras. "Obrigada, querido." E continuaram ali, no chão, como dois cúmplices em silêncio. Quando André entrou na sala e os viu juntos, parou na porta sem dizer nada. André ficou alguns minutos observando. Era uma imagem que ele não via há muito tempo. Pedro sorrindo com alguém que não fosse Dona Maria ou ele. O menino se inclinava para o colo de Helena com naturalidade. Não havia medo ali, não havia tensão. Havia afeto. André se aproximou devagar, como se temesse romper a magia do instante. "Parece que vocês dois estão se entendendo bem", comentou. Helena levantou os olhos ainda ajoelhada no tapete. "Estamos construindo juntos." A frase ecoou mais fundo do que ela mesma pretendia. André se permitiu sorrir de leve. Aquele homem tão sério e frio estava começando a ceder. A luz dourada da tarde iluminava o rosto dele de maneira suave. Pela primeira vez, Helena viu ternura em seus traços. Não a rigidez do empresário bem-sucedido, mas um homem bom por trás da muralha. "Obrigada", disse ele quase num sussurro. Ela apenas assentiu. Ambos sabiam que aquele momento era frágil, mas real. E naquele olhar trocado entre os dois, algo novo nascia. Uma semente, talvez. Ou uma esperança tímida de que, mesmo entre destroços, ainda era possível reconstruir. Uma semana depois, o som leve da chuva batia contra os vidros. Helena já havia tomado banho, vestira seu hobby de algodão e sentara-se na cama com um livro para ler. Foi então que ouviu um som suave, como uma batida contida, que a fez levantar. Ao abrir a porta, encontrou Pedro ali, de pantufas, com o ursinho de pelúcia apertado contra o peito. Ele a encarava com olhos grandes, frágeis, como se lutasse contra alguma lembrança difícil. "Tô com medo." A voz baixa do menino. Helena sentiu o coração apertar. Atravessaram juntos o corredor. O quarto dele era simples, com um abajur em forma de foguete e desenhos colados na parede. Helena sentou-se na beirada da cama, enquanto Pedro se ajeitava sob as cobertas. Não pediu história, nem música. Apenas segurou a mão dela. E assim ficaram. Apenas isso. Silêncio e toque. Minutos depois, ele dormia profundamente, a respiração leve. Helena ficou mais um tempo, observando seu rosto tranquilo. Naquele instante, entendeu que Pedro havia confiado a ela o que havia de mais precioso, sua vulnerabilidade. Ao sair do quarto, cruzou com André no corredor. Ele chegava do trabalho, mas parou ao vê-la. "Ele dormiu?" perguntou. "Sim, segurou minha mão até apagar." André assentiu, tocado. Ficaram ali, frente a frente, por alguns segundos. "Você tem algo, uma paciência, uma forma de se comunicar que atravessa as defesas dele", disse André. O tom não era técnico, era íntimo. Helena sorriu com doçura. "Acho que não sou eu. É ele quem está me deixando entrar." André sorriu de volta, um sorriso raro, mas sincero. E por um instante, os dois ficaram ali, um passo mais perto, como se o corredor estreitasse por vontade própria. "Você faz bem a essa casa, Helena." A frase saiu antes que ele pudesse filtrar. Ela desviou o olhar, levemente envergonhada, mas sentindo o coração acelerar. "Obrigada, Sr. André. Eu só quero ajudar." Ele a observou em silêncio, notando detalhes que talvez antes não tivesse se permitido ver. O modo como ela gesticulava suavemente, o brilho discreto no olhar. E naquele momento,
Algo mais se firmava entre os dois. Não apenas respeito. Era algo além. Algo que crescia sem pressa, mas com naturalidade. Era sábado. O céu estava limpo, com poucas nuvens, e o aroma do café da manhã ainda pairava no ar da casa. Helena estava no jardim com Pedro, ajudando-o a transplantar uma muda de alecrim para um vasinho pintado por ele. As mãos sujas de terra, o riso leve do menino e os olhos atentos de Helena. A cena era serena, quase familiar. André observava da varanda, com um copo de suco nas mãos, mas o que ele bebia com mais intensidade era aquela imagem. Um vislumbre de algo que nunca tivera, mas que desejava, mesmo sem admitir. O modo como Helena se inclinava para ouvir Pedro, como o encorajava com paciência genuína, o comovia de um jeito difícil de traduzir. Estava prestes a descer os degraus para se juntar a eles, quando ouviu o som de um carro parando diante do portão. Estranhou. Não esperava ninguém. O porteiro deixou o carro entrar. Era Suelen. Com os cabelos presos num rabo elegante, jeans escuros e uma blusa de cetim bege, ela caminhava até a entrada com um sorriso firme no rosto. O tipo de sorriso que escondia muito mais do que dizia. Suelen, disse André, surpreso ao vê-la. Você não avisou que vinha. Resolvi fazer uma surpresa, respondeu ela com doçura, enquanto se esticava para um beijo que ele aceitou, mas com certa rigidez. Pedro está no jardim com a nova professora. Ah, sim, Helena, não é? Ela o olhou nos olhos. Quero muito conhecê-la. André hesitou um segundo, mas cedeu. Caminharam juntos até o jardim, onde Helena e Pedro ainda riam de algo que só os dois pareciam entender. Ao ver o casal se aproximar, Helena se levantou limpando as mãos na calça jeans. Helena, esta é Suelen, disse André com formalidade. Minha namorada. Suelen estendeu a mão com um sorriso treinado. Prazer em conhecê-la. Ouvi muitas coisas boas sobre você. Helena sorriu de volta com simpatia sincera. Prazer é meu. Pedro, desconfiado, correu para o pai e agarrou sua perna. Suelen tentou acariciar sua cabeça, mas o menino desviou. Ele é tímido, disse Helena suavemente. Suelen apenas assentiu. Seus olhos, porém, já não estavam no menino. Estavam em André. E no modo como ele olhava Helena enquanto ela falava. Não era apenas respeito profissional, era admiração, atenção plena, um carinho que se infiltrava nas frestas da formalidade. A visita seguiu desconfortável. Suelen tentou manter a conversa. Falou sobre a viagem, as roupas que tinha trazido para passar algumas semanas com André, a programação e as festas que queria ir com ele. E, por fim, fingiu interesse sobre os métodos de Helena com Pedro. Mas André estava disperso. Ria das piadas da namorada por educação, mas só parecia realmente presente quando Helena dizia algo. Suelen percebeu isso. Percebeu com clareza, e aquilo a corroeu de dentro para fora. Por fim, abraçou André com um pouco mais de força, como se tentasse marcar território. Quem pode me ajudar a descarregar as malas? Ele se levantou e a chamou para o escritório. Chegando lá, falou firme. Eu falei para você não vir. O Pedro está em fase de adaptação com a nossa professora. Ela sorriu nervosa. E agora você quer que eu vá embora? Não é isso, você pode ficar. Vou te hospedar no meu hotel. Ela apenas assentiu e depois foi para o hotel. No fundo, ela até preferiu assim. Pelo menos não teria que ficar se fazendo de boazinha ao lado do menino problemático. Naquela noite, ao subir as escadas com Pedro dormindo no colo, André parou diante do quarto do menino e olhou pela porta entreaberta. Helena organizava os brinquedos no chão, como se fizesse parte da casa há anos. Ele sussurrou para si mesmo, o que estou fazendo? Mas a resposta ele já sabia, estava deixando sentir. Na manhã seguinte, o silêncio na mansão era pontuado apenas pelas sílabas ditas com esforço. Pedro soletrou com o dedo apontando para as letras de papel colorido. Papa. Papai. Helena segurou o riso e as lágrimas. O progresso de Pedro era palpável. Muito bem, meu anjo, disse ela emocionada, aplaudindo de leve para não pressioná-lo. Pedro a olhou e sorriu, um sorriso tímido, mas inteiro. André, parado na porta, observava a cena com os olhos marejados.
Era a primeira vez que Pedro estava lendo. Pela primeira vez, ele viu o filho não como um desafio, mas como uma criança com possibilidades reais. "Como você conseguiu isso em tão pouco tempo?", perguntou André, ao acompanhar Helena até o jardim após a aula. O entardecer jogava tons dourados nos cabelos castanhos dela, presos em um coque simples. Ele apenas precisava de atenção verdadeira e paciência, respondeu Helena com um sorriso suave, limpando a mão ainda manchada de tinta guache. André, com blazer preto, encostou-se ao pilar da varanda e a olhou de forma diferente. Era mais do que gratidão. Havia ternura ali, um respeito que crescia em silêncio. "Você tem ideia do bem que está fazendo a ele?", perguntou com a voz baixa, quase íntima. Helena desviou o olhar, corando. Era a primeira viu o olhar de ternura no rosto de André. Naquela mesma noite, Suelen chegou de surpresa, carregando sacolas de grife e um perfume adocicado que se espalhou pela sala. Ao ver Helena no sofá com Pedro, rindo de um jogo de palavras no tablet, franziu o senho. André apareceu logo depois com um sorriso contido, cumprimentando Suelen sem entusiasmo. Suelen observava o modo como André sorria para Helena, a proximidade, a leve inclinação do corpo dele na direção dela. Ele olhava para Helena de um jeito que nunca olhou para ela. Ela sentiu o estômago embrulhar. Suelen apertou os lábios. Naquela casa, ela sempre soubera seu lugar. Era a namorada de André e sonhava um dia casar com ele, para então ser dona de tudo. Mas Helena estava mudando o eixo das coisas. Pedro estava gostando muito dela. E André começava a admirar. Suelen subiu para o quarto silenciosa, mas o coração não. E naquele silêncio fez uma promessa a si mesma. Não deixaria que esta mulherzinha se tornasse a dona da casa, que teria que ser só dela. Na manhã seguinte, a mesa do café estava posta com delicadeza por uma das funcionárias da casa, supervisionada por Dona Maria. Toalha de linho, flores naturais, bolos e frutas cortadas em pedaços pequenos para Pedro, que agora fazia questão de comer só quando Helena estivesse junto. Ele rabiscava no caderno enquanto ela corrigia o som de uma palavra, com paciência infinita. André assistia à cena calado, os olhos passeando entre os dois com uma serenidade que há meses não visitava seu semblante. Suelen, que entrara minutos antes com um vestido justo demais para o ambiente doméstico, reparava tudo em silêncio. O gesto de André ao encher a xícara de Helena, o riso de Pedro, o brilho sereno nos olhos da professora. "Nossa, que disposição para comer, hein?", disparou Suelen, apontando com o queixo para o pão no prato de Helena. "Eu, no seu lugar, já teria cortado o glúten faz tempo. Mas cada um com suas escolhas, né?" O comentário flutuou no ar como um inseto venenoso. Helena sorriu com esforço, tentando manter a compostura. Mas André largou a xícara com um ruído seco sobre o pires e lançou um olhar reprovador para Suelen. Dona Maria, que limpava a prataria no aparador, ergueu os olhos por um instante. Viu o olhar cortante de Suelen e a expressão contida de Helena. Viu principalmente o desconforto de André e guardou tudo em silêncio. Pouco depois, Helena se levantou com elegância, pegando o caderno de Pedro. "Vamos continuar lá na biblioteca?", disse com doçura ao menino. Pedro a seguiu sem hesitar. André, agora sozinho com Suelen, falou. "Suelen, por favor", disse com firmeza. "Aqui não é lugar para esse tipo de brincadeira." "Ai, amor, foi só uma piada. Você está tão sensível", ela retrucou, revirando os olhos e forçando um riso. "Mas a sua piada foi muito sem graça", disse André com firmeza. Suelen cruzou os braços. "Agora você defende ela? Essa mulher chegou outro dia e já virou prioridade?" André encarou-a com frieza. "Essa mulher, como você disse, tem feito mais pelo meu filho em 4 semanas do que você em 2 anos. Se não consegue perceber isso, o problema é seu." O silêncio que se seguiu foi denso, cortante. Suelen engoliu a raiva em seco. Pela primeira vez, sentiu que o controle que pensava ter estava escorregando pelos dedos. Dona Maria, à porta, fingia organizar as flores, mas seus ouvidos estavam atentos. O jantar seguiu com um clima espesso, quase palpável. As palavras de Suelen no café da manhã
ainda pairavam no ar, como algo azedo que o tempo não conseguiu dissipar. Helena permaneceu educada, servindo Pedro com delicadeza, sem tocar no assunto. Mas Dona Maria não tirava os olhos da moça. Um olhar protetor, silencioso, que dizia muito. André, por sua vez, mal tocou a comida. Suelen, desconfortável com o silêncio, forçava sorrisos e comentários supérfluos, tentando recuperar o controle da situação. Quando o jantar terminou, André se levantou e Suelen o seguiu até a sala. "Acho melhor você ir para o hotel", disse sem elevar a voz. "Não gostei do que aconteceu no café da manhã. A falta de respeito, o tom... Aqui não tem mais espaço para isso." Suelen ficou pálida por um segundo, depois forçou um riso nervoso. "Você tá falando sério? Vai me mandar embora por causa daquela gordinha?" "Tô mandando você embora porque aqui é a casa do meu filho. E ele merece paz." André levantou. "Hoje não é o momento certo para conversarmos. Por favor, leve suas coisas. Amanhã nos falamos no hotel." Suelen percebeu que não havia espaço para discussão. "Isso não vai ficar assim", sussurrou ao sair, mas só Dona Maria ouviu. Mais tarde, a casa mergulhava em silêncio, exceto pelo som da voz suave de Helena que lia para Pedro sentado em sua cama. O menino estava aninhado sob as cobertas, os olhos atentos à história sobre um rei que não sabia escutar. André apareceu à porta e ficou observando a cena por um instante, sorrindo em silêncio. Helena olhou para ele, surpresa com o olhar de André, que parecia diferente, mais calmo, mais presente. Pedro adormeceu e André se aproximou de Helena. "Você tem feito bem ao Pedro, mais do que imagina." "Ele é especial", respondeu ela com um sorriso discreto. "Só precisava de um pouco de atenção e de alguém que acreditasse nele." André assentiu, o olhar se demorando no dela por mais tempo do que antes. Um silêncio confortável caiu entre os dois. Pareciam parte de algo que ainda não ousavam nomear. No sábado, o sol surgia dourado sobre o horizonte na cidade de Balneário Camboriú. Naquela manhã, a rotina seria diferente. "Que tal uma caminhada na praia?", sugeriu André ao abrir o portão. "A praia tá linda e Pedro anda precisando de um pouco de ar fresco. Acho que nós dois também." O menino comemorou com um grito animado e Helena, ainda surpresa com o convite, aceitou com um sorriso. Em pouco tempo, estavam na areia da praia que ficava em frente à casa. Pedro correu alegre em direção às ondas. Helena e André caminharam lado a lado pela areia, primeiro em silêncio, depois em uma conversa leve que fluía sem esforço. O barulho do mar parecia dissolver os pesos que ela carregava no peito. "Pedro tem evoluído tanto", disse Helena, observando o menino brincar. "Ele só precisava ser ouvido." "Eu sei", respondeu André. "E você tem feito mais do que isso. Tem sido essencial para ele." Ela desviou o olhar um pouco desconcertada. "E para você?", arriscou ele depois de um tempo. "Tem alguém sendo essencial para você, Helena?" A pergunta a pegou de surpresa. Ela hesitou por um momento. "Não mais", respondeu com sinceridade. "Tive um casamento longo, mas terminou de forma dolorosa. Traição, humilhação." André não disse nada, mas a expressão dele suavizou. "Sinto muito. Eu também senti. Durante anos achei que era por minha culpa. Eu engordei, fiquei me sentindo feia. Trabalhei demais, me doei mais para casa do que para mim. E no fim ele..." A voz falhou. "Ele me trocou pela minha prima." André sentiu um aperto no peito ao ouvir aquilo. "Ele foi um idiota. Você é uma mulher completa e... linda", disse André, firme e espontaneamente. Helena abaixou os olhos, mexendo a areia com os pés. André parou diante dela e, com cuidado, tocou o ombro da professora. "Se o seu ex-marido não conseguia enxergar a sua beleza, então ele nunca te mereceu." As palavras dele vieram com uma intensidade que Helena não esperava. Por um momento, tudo pareceu suspenso. O vento, as ondas, o tempo. Era como se os dois tivessem sido arrastados até aquele lugar para ouvir exatamente aquilo. Pedro, ao longe, chamava os dois para ver o castelo de areia que estava construindo. Helena sorriu, mas quando se virou para caminhar até ele, algo dentro dela havia mudado.
E André, atrás dela, sabia que também havia cruzado uma linha da qual não se volta. No domingo, o dia amanheceu novamente com sol. O mar parecia convidar para mais um dia na praia. Helena já havia preparado Pedro com protetor solar e chapéu quando Suelen chegou sem avisar, com uma pequena bolsa, óculos escuros e salto alto, como se fosse para um evento e não para um fim de semana com uma criança. Amor, vim passar o dia com vocês, disse ela, já entrando, distribuindo beijos no ar. Pedro, que estava sentado na sala desenhando, entregou para Suelen ver. Ela mal olhou. Ai, Pedro, depois, tá? Tô com dor de cabeça. Vai lá brincar. Helena, do canto da sala, disfarçou a tensão. André percebeu e tentou amenizar. A gente vai descer para a praia. Estamos levando uns lanches e brinquedos, falou André animado com aquela nova realidade ao lado do filho. Uma realidade que até então não conhecia. Praia? Com esse calor e essa areia grudando em tudo? Não dá. E quem vai cuidar do Pedro lá? Eu não vim para ficar de babá. Helena tentou interceder com calma. Vai ser tranquilo, dona Suelen. Hoje eu estou de folga, mas se vocês precisarem de mim, podem me chamar que eu ajudo com o Pedro. Suelen soltou uma risada debochada. Ah, claro, você virou mãe dele agora? Cuidado para não se apegar, tá? Pedro estava ali, escutando tudo, os olhos marejando sem entender o tom. André cerrou os punhos. Suelen, vamos conversar na biblioteca. Agora. Ela bufou e o seguiu arrastando os saltos. André fechou a porta com firmeza. Você tratou meu filho com desprezo, Suelen. Ele não é um estorvo, é uma criança. Minha criança. E eu sou sua namorada, André. Tô cansada de ser deixada de lado por causa dessa criança mimada e dessa professora metida à santa. Cuidado com suas palavras. Helena tem feito por nós mais do que você jamais tentou fazer. Já, claro, a gordinha salvadora da pátria. Vai se apaixonar por ela agora? Não sei do que você está falando, mas agora chega. Isso aqui acabou. Ela o encarou por um segundo. Depois pegou sua bolsa com raiva. Você vai se arrepender. Não. Eu me arrependeria se continuasse com você. Suelen saiu sem olhar para trás. Na sala, Helena e Pedro esperavam. Pedro apertava o ursinho de pelúcia contra o peito. André se agachou e segurou o rosto do filho com carinho. Está tudo bem, filho. Agora vamos para a praia. Pedro segurou a mão do pai e com a outra segurou a mão de Helena. Vai com a gente, tia Helena? Helena trocou um olhar silencioso com ele. Um olhar que dizia tudo sem precisar de palavras. Já na praia, Helena ajeitava o boné de Pedro enquanto ele corria pela areia com um balde nas mãos, tentando capturar conchinhas. André os observava com um sorriso discreto, o coração mais leve desde o término com Suelen. Já faziam meses que ele se preparava para este término. Suelen estava a cada dia mais fútil e grosseira. O namoro entre os dois já não fazia mais sentido algum. Helena se sentou na toalha estendida sob o guarda-sol. Estava com um vestido branco leve, os cabelos presos, a pele brilhando ao sol. André aproximou-se com 2 águas de coco. Para você, disse, oferecendo uma delas. Agradecimento oficial por ser luz na vida do Pedro. Eu deveria te agradecer. Ele me devolveu a esperança, André. Eles beberam em silêncio, apenas trocando olhares. Ao longe, Pedro construía um castelo de areia com um entusiasmo que contagiava. André sentou-se mais perto. A proximidade entre os dois agora era natural, quase inevitável. Eu vou inaugurar o novo hotel da empresa, daqui a 2 semanas. Vai ser um evento para amigos, convidados e alguns investidores. Helena o olhou, surpresa, e André a convidou. Quero que você vá, mas não como funcionária. Quero que vá como minha convidada. Ela hesitou. Não sei se... Só vá. Ele interrompeu com um sorriso tranquilo. Eu quero que você conheça esse lado da minha vida. Quero te mostrar mais do que você tem visto até agora. Pedro gritou da beira do mar. Pai, Helena, vem ver meu castelo. Eles se levantaram juntos. Enquanto caminhavam lado a lado em direção à criança, os dedos de André roçaram nos dela. Foi um toque sutil,
mas cheio de significado. Um gesto que acendia algo novo, quente, quase imprudente. A tarde foi se dissolvendo lentamente, com gargalhadas, histórias de infância, mãos sujas de areia e olhares que, aos poucos, revelavam um sentimento mais profundo do que qualquer um deles ousava nomear. Nos dias seguintes, André e Helena ficaram ainda mais próximos. As conversas ficaram mais longas e o interesse de André por Helena aumentava a cada dia. Finalmente, o dia do evento chegou. O saguão principal do novo hotel era pura sofisticação. Luzes âmbar refletiam no mármore polido e uma orquestra suave tocava ao fundo. André, em um terno cinza bem cortado, cumprimentava investidores, sorria para convidados e observava a porta discretamente, ansioso à espera de Helena. Nem ele estava se reconhecendo mais. Faziam anos que nenhuma mulher mexia tanto com ela. A última foi a sua falecida esposa, mãe de Pedro, que morreu quando o menino tinha apenas 2 anos de idade, vítima de um trágico acidente de carro. Quando o horário marcava 20 horas, ela entrou. Helena parou na entrada como se o mundo ao redor tivesse desacelerado. O vestido vermelho, longo e com decote que acentuava o seu colo, moldava suas curvas com elegância. Os cabelos presos em um penteado, que deixava alguns fios soltos, e a maquiagem realçava seus olhos verdes com um brilho novo. Não havia insegurança em sua postura. Havia presença, força, beleza que não pedia desculpas. As conversas ao redor diminuíram por um instante. André ficou imóvel. Ele só a via com roupas simples de trabalho, mas, naquela noite, ela estava mais linda do que nunca. Ela sorriu ao encontrá-lo com o olhar, e naquele sorriso ele viu tudo o que tentava negar. Sentia desejo, ternura, fascínio. André avançou alguns passos, completamente encantado. "Você está maravilhosa." "Obrigada", respondeu ela, tentando manter a compostura, embora sentisse as pernas tremerem, por mais que demonstrasse segurança. As ofensas do seu ex-marido, a chamando de gorda, ainda martelavam na sua cabeça. No canto do salão, Suelen, que ainda continuava hospedada no hotel, segurava uma taça de espumante com força, os olhos percorrendo Helena de cima a baixo. Ela vestia um conjunto dourado chamativo, mas toda a sofisticação parecia se esvair diante da beleza de Helena. "Boa noite, Helena", disse, forçando um sorriso, enquanto lançava um olhar rápido e envenenado para Helena. "Que surpresa te ver aqui. Quem diria? A professora também está aqui", murmurou amarga. "Deu um jeito de virar estrela da noite. Esse vestido é ousado. Vestir vermelho sendo tão confortável assim é corajoso, viu?" Helena manteve a postura, mas o sorriso vacilou levemente. "Boa noite, Suelen. Fui convidada por André", respondeu Helena com delicadeza, mas firmeza. "Ah, claro." Ela virou-se para André. "Você sempre teve um gosto peculiar." André não sorriu. "E você sempre teve uma necessidade de diminuir os outros, Suelen. Isso não combina com a elegância do lugar." Helena desviou o olhar, desconfortável, mas André tocou seu braço levemente. "Vamos brindar por novos começos?" Ela assentiu. Os dois caminharam até o deck da piscina, deixando Suelen sozinha. Brindaram com o mar de balneário à frente e os corações cheios de desejos. André não escondia mais o olhar para Helena. Estaca admirado, envolvido, e pela primeira vez em muito tempo, ele não se deixava levar só por aparências. A festa de inauguração estava no auge. A orquestra tocava um clássico francês, os lustres do novo hotel brilhavam como constelações. Os convidados circulavam pelos salões, comentando o bom gosto de André em cada detalhe, mas nenhuma decoração naquela noite chamava mais atenção do que a mulher de vestido vermelho, que parecia flutuar entre os arranjos dourados e as taças de espumante. Helena. André mal conseguia disfarçar o encanto. A cada vez que seus olhos cruzavam os dela, algo em seu peito apertava. Havia ali uma força tranquila, uma beleza natural e um calor que ele não encontrava mais em lugar algum. Caminhou até ela, oferecendo uma taça de vinho branco com um sorriso genuíno.
Ainda não consegui decidir se o que mais me impressiona hoje é a vista do mar ou a mulher de vermelho. Helena riu, levemente corada. Acho que a vista é muito mais bonita do que eu. André franziu a testa. Você é linda exatamente como é, Helena. Espero que saiba disso. Antes que ela pudesse responder, uma voz estridente se aproximou. Suelen. Seu salto ecoava no piso de mármore como um aviso. Nossa, esse vinho é fortíssimo, né? Disse Suelen, aproximando-se como quem vai brindar. Mas num movimento descuidado, esbarrou na própria taça. O líquido rubro voou direto para o busto do vestido de Helena. Ai, que pena, murmurou com um falso tom de culpa. Que desastrada eu sou. Helena respirou fundo. Não foi o vinho. Foi o olhar de triunfo contido nos lábios de Suelen que a feriu mais. André interveio imediatamente, puxando um guardanapo da mesa. Isso foi desnecessário, Suelen. Com licença, disse pegando Helena pelo braço gentilmente e conduzindo-a para longe. No canto do salão, ele pegou um pano úmido com um dos garçons e o entregou a Helena. Ela fez isso de propósito. Me desculpe por isso. Não foi sua culpa, disse ela tentando limpar a mancha sem sucesso. Mas acho que preciso ir embora. Não. André segurou sua mão. Fica comigo. Os olhos dela encontraram os dele. Havia sinceridade ali e uma súplica silenciosa que ela não esperava. Posso te mostrar o terraço? Ele ofereceu. É a parte mais bonita do hotel e um dos poucos lugares onde não tem ninguém. Ela hesitou por um segundo, depois assentiu. Subiram juntos pelas escadas, Helena com o vestido manchado, mas ainda imponente, e André com o coração acelerado, como se estivesse prestes a fazer uma confissão que há tempos desejava. Enquanto as luzes da cidade se estendiam no horizonte. Como uma pessoa consegue atravessar tantas coisas e ainda sorrir com doçura? Helena virou-se devagar para encará-lo. Eu também me pergunto, como alguém pode esconder a própria tristeza por trás de tanto sucesso? André respirou fundo, sentindo o peito pesar. A verdade é que eu me acostumei a viver no automático. Cumpri todas as etapas da vida como mandam os manuais. Trabalho, casa, relacionamentos. Mas agora, depois que você chegou, parece que tudo ficou diferente. Como se algo finalmente fizesse sentido. O silêncio caiu entre eles, mas era um silêncio vivo, cheio de pulsações não ditas. O vento leve brincava com os fios soltos do cabelo de Helena, e ele estendeu a mão para afastá-los do rosto dela, com um gesto delicado que dizia mais do que palavras. Você merece alguém que veja quem você é de verdade, Helena. E eu... A voz dele vacilou, mas os olhos não. Eu vejo. Ela sentiu o corpo inteiro estremecer com aquela afirmação. O coração acelerou. As palavras encontraram um eco profundo dentro dela, um espaço onde durante anos só existia abandono e solidão. Eu não estou acostumada com isso, sussurrou ela. Com alguém me olhando, assim. Então deixa eu te mostrar, disse André se aproximando lentamente, com os olhos fixos nos dela. Do meu jeito, no meu tempo, no seu tempo. Foi então que o beijo aconteceu. Primeiro, foi só a proximidade. Um segundo, onde os narizes quase se tocaram. As respirações se misturaram, e o mundo pareceu prender o fôlego junto com eles. André passou a mão suavemente pela linha do rosto de Helena, e os lábios dele roçaram os dela com uma leveza quase etérea, como se pedissem permissão. Ela não recuou. Pelo contrário, fechou os olhos e se entregou ao momento. O beijo então se aprofundou. Primeiro terno, depois intenso. Os lábios se encontraram com urgência contida, como se estivessem guardando aquele gesto há muito tempo. Os dedos dele deslizaram até a nuca dela, enquanto as mãos dela repousavam no peito dele, sentindo as batidas rápidas de um coração que finalmente se libertava. O mundo desapareceu. Ali só existiam os dois. As luzes, a cidade, a música distante, os ecos da festa. Tudo virou pano de fundo para um instante que mudaria tudo. Quando se afastaram, estavam ofegantes, os olhos ainda fechados, como quem desperta de um sonho bom demais para terminar. Isso foi
começou Helena sem conseguir terminar a frase. Foi real, completou André com um sorriso suave, e eu não quero que acabe. Lá de baixo, escondida atrás de uma cortina, Suelen observava a cena, os olhos cheios de raiva e a taça trincada entre os dedos. Na manhã seguinte ao evento, os corredores do hotel ainda estavam impregnados do perfume das flores e dos ecos da música da noite anterior. André caminhava pelos salões impecáveis com uma rara leveza nos ombros. A imagem de Helena em seu vestido vermelho, o beijo sob as luzes da cidade, tudo ainda estava vivo dentro dele. Mas a paz foi interrompida. Na sala de reuniões do último andar, onde os principais investidores tomavam café da manhã e trocavam cumprimentos, Eduardo Silveira, um dos jovens executivos do grupo hoteleiro, aproximou-se com um sorriso sarcástico e ares de camaradagem forçada. Parabéns pela festa, André. Muito elogiada e animada. Ele se inclinou um pouco mais e cochichou. Inclusive, dizem que você se divertiu bastante com a nova contratada, a professora Gordinha. A palavra caiu como veneno. André piscou devagar, processando o insulto disfarçado de piada. Sua mandíbula enrijeceu. Como é que é? Ele perguntou seco, sem desviar o olhar. Não precisa ficar assim. Só estou dizendo o que andam comentando. Suelen mesmo me contou, com detalhes. Parece que você anda misturando trabalho com preferências exóticas. O silêncio que seguiu foi tão cortante quanto um soco. André se levantou devagar, os olhos cravados em Eduardo, que agora começava a se encolher diante da fúria fria que emergia. Eu não tolero esse tipo de comentário, nem como brincadeira, nem como insinuação. E muito menos vindo de alguém que ocupa uma posição de liderança na minha empresa. Eduardo tentou se justificar, gaguejando, mas André não lhe deu espaço. Isso não é só desrespeito com uma mulher que tem meu respeito e admiração. É também deslealdade com a empresa e comigo. Se você ouviu essas coisas de Suelen, devia ter vindo falar comigo antes de espalhar fofocas nojentas. Saiu dali com passos firmes, o sangue fervendo. Desceu direto até o segundo andar, onde Suelen ainda estava hospedada, de cortesia em uma das suítes do hotel. Bateu a porta com força. Ela atendeu usando um hobby de seda, os cabelos ainda desfeitos da noite anterior. Ué, o que foi, amor? Perguntou com falsa doçura. Não me chama assim, disse ele entrando sem esperar convite. Chega, Suelen, já terminei com você há 2 semanas e acabei de ouvir de um executivo que você andou espalhando boatos sobre mim e a Helena, que você usou o corpo dela como motivo de piada. E tudo isso por quê? Por despeito? Ah, por favor, André. Ela revirou os olhos. Você acha mesmo que vai se queimar com sua equipe toda por causa daquela mulher? Uma simples funcionária? Você tem uma reputação. Tenho. E é exatamente por isso que estou aqui. Para te dizer que não quero mais você na minha vida. Nem perto do Pedro. Nem perto dos meus projetos. Você ultrapassou todos os limites. Usar o corpo de uma mulher para menosprezá-la é algo imaturo. Mas fazer isso com alguém que só tem feito bem a mim e ao meu filho, isso é imperdoável. Suelen tentou encenar indignação, vitimismo, até flertar de forma patética. Vai me trocar por aquela gordinha? Vai deixar ela atrapalhar a nossa relação? Não existe mais nós há muito tempo. E agora nem fingimento existe. Te deixei ficar alguns dias hospedada no hotel, por respeito ao que tivemos. Mas agora chega. Arrume suas coisas e volte para a sua cidade. E se tentar diminuir a Helena de novo, eu mesmo farei questão de incentivá-la a abrir um processo contra você. Ela o viu sair sem olhar para trás. Na recepção, enquanto esperava o elevador, André parou por um instante. Olhou para o espelho do hall e viu o próprio reflexo. Mas não era só ele. Pela primeira vez via um homem que havia deixado o medo das aparências para trás. Alguém disposto a defender o que realmente importa. Naquele final de tarde, o carro de André deslizava silencioso pela estrada sinuosa que levava de volta para casa. O céu, tingido de tons dourados e lilazes, espelhava o turbilhão de sensações que ele carregava no peito. Cada curva da estrada parecia conduzi-lo, mais do que para casa, para o centro dos seus próprios sentimentos. E em todos os pensamentos, ela, Helena,
A imagem dela com Pedro na praia, o sorriso terno, a forma como olhava nos olhos dele com calma e presença. Tudo nele se abria quando pensava nela. E agora, livre de Suelen, nada o impedia mais de viver o que já pulsava dentro dele. Durante a semana, as aproximações entre os dois se tornaram mais frequentes e naturais. No fim das tardes, ele se sentava ao lado dela enquanto ela lia para Pedro, ou a observava de longe na varanda, enquanto ela organizava os materiais da alfabetização. Cada palavra trocada entre eles vinha acompanhada de olhares demorados, sorrisos íntimos e silêncios cheios de significado. Na quinta-feira, ao vê-la sentada na beira da piscina, olhando atenta à aula de fisioterapia de Pedro, André respirou fundo, tomou coragem e se aproximou. Helena, ele chamou hesitante, enfiando as mãos nos bolsos da calça jeans. Eu sei que talvez esteja sendo impulsivo, mas você gostaria de sair comigo no sábado à noite? Só nós dois. Ela ergueu o rosto, um leve rubor subiu às suas bochechas. Como um encontro? Perguntou com um meio sorriso. Como um encontro, ele confirmou, com um brilho intenso no olhar. Ela não respondeu de imediato, apenas assentiu, com a serenidade de quem também desejava aquilo havia muito tempo. No sábado, a noite caiu silenciosa, suave, como um véu sobre a cidade litorânea. André a esperou na sala com o coração acelerado. Quando ela chegou, vestindo um vestido azul marinho de tecido leve, cabelos soltos em ondas naturais, os olhos dele se demoraram por longos segundos em admiração pura. Jantaram em um restaurante à beira-mar, discreto e aconchegante. Conversaram por horas, sobre livros, infância, dores antigas, sonhos não vividos. Ele ouviu sobre a separação que a devastou, e ela viu nos olhos dele não julgamento, mas compreensão. Ao voltarem para a casa de André, um silêncio suave os acompanhou pelo caminho. A casa estava vazia. Pedro dormia na casa externa onde morava Dona Maria. André ofereceu vinho. Ela aceitou. Sentaram-se no sofá da sala. Os dois riam baixinho de algo banal, até que os risos cessaram e o olhar de André mergulhou no dela. Eu esperei muito tempo para sentir isso de novo, ele murmurou, tocando levemente a mão dela. Ela não disse nada. Apenas se inclinou e seus lábios se tocaram. O beijo começou lento, terno, como uma confirmação, mas logo foi ganhando calor, urgência, como se ambos estivessem há muito tempo tentando adiar o inevitável. André se levantou e a conduziu pela mão até o quarto, em silêncio. Tudo parecia natural, certo, como se o tempo tivesse apenas esperado por aquele instante. Ali, no quarto de luz baixa e respiração entrecortada, Helena e André se entregaram um ao outro pela primeira vez. As roupas foram caindo aos poucos, entre carícias demoradas, toques cuidadosos e olhares cheios de desejo contido. Ele percorreu o corpo dela com reverência, sem pressa, como quem reconhece algo sagrado. Sussurrou elogios entre beijos no pescoço, nos ombros, nas curvas que tanto o encantavam. Ela o acolheu com os olhos fechados, sentindo cada gesto como um bálsamo sobre feridas antigas. Foi uma noite de entrega e reconexão, não apenas de corpos, mas de almas cansadas de se esconder. Ao amanhecer, ela dormia aninhada ao peito dele. Ele acariciava suas curvas em silêncio, com um sorriso calmo nos lábios. O domingo amanheceu preguiçoso, com o céu pintado de azul suave, e uma brisa que dançava entre as cortinas do quarto de André. Helena abriu os olhos lentamente, sentindo o calor do corpo dele ainda junto ao seu, a mão dele repousando em sua cintura com naturalidade. Era a primeira manhã de um novo tempo, e ela sentia uma paz que há muito não conhecia. André a olhou com um sorriso sereno, beijou de leve sua testa e sussurrou: "Bom dia, minha mulher bonita." Ela sorriu, tímida e feliz. "Ainda parece um sonho. Então vamos fazer esse sonho durar." Ele falou animado. Os dois se levantaram com calma, partilharam um café da manhã simples, recheado de olhares cúmplices, e logo a voz de Pedro ecoou pela casa, chamando por Helena com entusiasmo. Ele voltava da casa de Dona Maria, trazendo conchas da praia como presentes para a professora que tanto admirava.
Tia Helena, olha o que eu achei, ele exclamou, entrando correndo na cozinha. Helena se ajoelhou para abraçá-lo, recebendo as conchinhas como se fossem um tesouro. André se aproximou, colocando a mão no ombro do filho. Havia um brilho calmo em seu olhar, a firmeza de quem sabia o que queria. Pedro, disse ele, abaixando-se também, a gente quer te contar uma coisa muito importante. O menino olhou de um para o outro curioso, os olhos brilhando de expectativa. A tia Helena vai continuar sendo sua professora, claro, mas também vai ser minha namorada. A gente vai namorar de verdade, e você é uma parte muito importante disso. Pedro olhou para Helena, depois para o pai, e então sorriu. Aquele sorriso sincero de criança que compreende com o coração. Eu gosto disso. Agora a gente vai ser tipo um time, né? Helena sentiu as lágrimas virem aos olhos. Abraçou Pedro forte, enquanto André os envolvia com os braços. Naquela sala, formava-se um laço invisível, mas profundo. Uma nova família. Do corredor, Dona Maria observava a cena. Em silêncio, levou as mãos ao peito com os olhos marejados. Depois se aproximou e, com doçura, puxou Helena para um abraço apertado. Minha filha, você trouxe alegria para essa casa de novo. Que Deus abençoe vocês três. Helena se agarrou a ela emocionada, sentindo-se finalmente pertencente a algum lugar, àquela família e àquela nova vida. Nos dias que se seguiram, a rotina mudou, mas de forma leve. Agora, os cafés da manhã vinham com risos compartilhados. As tardes de estudo com Pedro traziam beijos furtivos trocados na cozinha. E os jantares em família se tornaram um ritual de amor, acolhimento e cumplicidade. Helena e André caminhavam de mãos dadas pela cidade, sem esconderem mais o que sentiam. As pessoas cochichavam. Algumas julgavam, outras sorriam. Um dos homens mais cobiçados da região havia se apaixonado pela moça que, mesmo fora dos padrões, se tornou o centro do seu coração. Mas nenhuma fofoca importava. O que eles tinham agora era real. E pela primeira vez em muito tempo, Helena se sentia inteira. Meses se passaram desde aquele domingo em que Helena, André e Pedro se tornaram um trio inseparável. A vida, embora ainda com seus altos e baixos, parecia mais leve, mais justa, mais cheia de propósito. A casa onde antes havia silêncios e ausências, agora ecoava risos, vozes e afeto. A empresa de André prosperava, assim como o hotel à beira-mar, onde Helena passou a coordenar ações culturais e eventos educativos, algo que a fazia se sentir útil e valorizada. O respeito entre eles crescia com o passar dos dias, alimentado por conversas sinceras, toque carinhoso e uma parceria genuína. Pedro, por sua vez, avançava na alfabetização com orgulho e segurança. Agora lia pequenas histórias antes de dormir e sempre pedia que Helena ficasse ao seu lado, porque, como dizia, sua voz tornava as histórias mais doces que bala de coco. A cidade já não sussurrava como antes. O romance entre André e Helena havia conquistado até os corações mais resistentes e se tornara inspiração para outras mulheres que, como ela, acreditavam estar fora dos padrões, esquecidas ou quebradas demais para recomeçar. Em uma tarde dourada de verão, com o mar ao fundo e a brisa suave dançando entre os coqueiros, Helena caminhava descalça pela areia, com Pedro de um lado e André do outro. Vestia um vestido leve, azul, que se movia como espuma. Ela ria sem medo de mostrar as curvas, com os cabelos soltos e os pés cheios de areia. "Sabe o que eu acho?", disse Pedro, balançando a mão de Helena. "Que vocês deviam casar logo." Helena arregalou os olhos, surpresa, e olhou para André, que deu uma risada baixa. "Olha só, Pedro, eu estava pensando a mesma coisa", disse André, encarando Helena com ternura. "Mas vou pedir do jeito certo, com um anel e com as palavras certas." Helena sentiu as lágrimas brotarem, de emoção, de surpresa e de amor. E naquele fim de tarde, entre ondas e promessas, ela soube que havia vencido. Não apenas a dor da traição ou o preconceito ou os sussurros maldosos. Ela havia vencido o medo de recomeçar. E agora, o amor morava ali, na areia, no riso de Pedro, no toque de André e, principalmente,
no seu próprio coração, inteiro, valente, amado. Obrigada por ter ficado até aqui. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e de onde está falando, se inscreva no canal e compartilhe com uma amiga que gostaria de conhecer o nosso canal. Assim você estará nos ajudando a criar novas histórias. Até a próxima história de romance e superação.